Hey, aqui é a Ananda. Bem-vindos ao meu primeiro vídeo do YouTube. Não sei nem como interagir. Aqui é meio estranho pra mim ainda, mas nessa quarentena eu decidi criar um canal no YouTube pra mim começar a divulgar um conteúdo que eu acho que vai ajudar muita gente. Eu comecei a pensar durante um tempo assim que tem muitos alunos ou adolescentes aqui no Brasil que querem muito estudar fora, sabe? Eu comecei a pensar nisso, principalmente agora, durante esse período aqui onde a galera vai se formar esse ano e, tipo, não sabe o que vai fazer depois e tal. Talvez tenha passado na cabeça deles de talvez estudar fora e muitos não vão saber como fazer isso, né? Ou não sabem nem onde buscar esse tipo de conteúdo. Então eu decidi fazer um canal explicando como as pessoas conseguem chegar numa faculdade no exterior, especificamente nos Estados Unidos. Eu decidi focar nos Estados Unidos porque não só porque é talvez a número um, né, destino número um das pessoas quando elas pensam em estudar fora, mas também porque é onde eu tive experiência, né? Eu morei nos Estados Unidos por 5 anos, eu já fiz intercâmbio pra lá, já fiz faculdade, eu terminei, eu sou formada em marketing e numa universidade americana. Então eu decidi, através de conteúdos, compartilhar não só a minha experiência, que é o que eu vou fazer nesse vídeo agora, mas compartilhar o como, né? Tentar responder essas perguntas que a galera tem e não consegue buscar ou não sabe onde buscar essa informação. Então eu pretendo com esse canal, que vocês estão vendo agora, ensinar, dar dicas para vocês e mostrar o passo a passo de como é que se faz ir para os Estados Unidos para fazer faculdade, né? Como é que é esse processo. Mas primeiro eu queria mostrar para vocês a minha trajetória, né? Como é que eu fiz, que é um dos caminhos de se estudar fora. Então eu queria começar pelo meu caminho e depois a gente vai expandindo nos mais específicos, né? No passo a passo mais específico. Então eu vou começar aqui com a minha experiência. Vou mostrar um slide aí para vocês, beleza? Beleza, vamos começar então. Preparei uma apresentação aqui que eu acho que fica mais fácil e mais visual para vocês verem a minha experiência, né? Mas como eu falei ali, o que eu vou mostrar para vocês agora e parte dessa minha experiência que eu passei lá, como foi e tal, tudo que eu vou compartilhar agora é com o intuito de mostrar para vocês caminhos e possibilidades para vocês irem para fora, né? Quem tem esse sonho de estudar nos Estados Unidos ou fazer faculdade, ficar um ano fora, que seja. Eu queria mostrar para vocês que é possível fazer isso, tem várias formas de se fazer isso, mas eu queria mostrar para vocês primeiro a forma que eu achei de fazer, né? Como é que eu fiz e como é que foi minha experiência, para onde eu fui. Acho que também eventualmente vai ter essa pergunta, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu dar início então à apresentação. Então vamos lá. Começar então com um pouquinho de quem que eu sou, né? Quem sou eu que tá aqui falando com vocês não conhecem nada sobre mim. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Eu tenho 24 anos de idade, eu nasci em Santa Catarina, sou natural de Joinville. E eu fiz intercâmbio para os Estados Unidos quando eu tinha 17 anos. Em 2012 isso foi. Foi a minha primeira experiência no exterior, foi esse intercâmbio que eu fiz através de uma agência. E em 2014 eu fiz faculdade nos Estados Unidos, em 2014 até 2018, e eu me formei em marketing. Já faz 2 anos que eu me formei, então eu me formei em 2018 e voltei pro Brasil depois dessa formação, mas a gente vai comentando isso quando eu mostrar para vocês essa experiência. Durante os meus 5 anos nos Estados Unidos eu visitei mais de 20 estados, então morar lá por esse tempo todo me possibilitou fazer esse tipo de viagem dentro do próprio país. Enfim, isso aqui é só um resumo do que eu vou falar pra vocês aqui nessa apresentação, mas é isso. Então, continuidade aqui. Beleza, então aqui só alguns países que eu já visitei, né? O Equador foi um deles que eu visitei, foi uma oportunidade que eu tive através da universidade que eu estudava. Eu fiquei 18 dias no Equador, a gente vai conversar sobre isso nessa apresentação. Eu visitei também os Estados Unidos, onde eu morei 5 anos, e a Nova Zelândia. Eu tive essa experiência também, que foi incrível, que eu vou comentar também na apresentação. Aqui eu botei no mapinha, né, de onde é que foi, porque eu sou bem ruim em geografia, então eu botei no mapinha para vocês ficarem mais localizados. E a Nova Zelândia, aqui no Equador, mas a Nova Zelândia acho que nem vai aparecer porque eu botei o vídeo bem em cima, né,
Mas enfim, Nova Zelândia tá aqui por cima, onde é que eu tô no videozinho. Mas beleza. Então, minha primeira experiência, como eu falei, nos Estados Unidos foi o meu intercâmbio. Então, esse meu intercâmbio eu fiz em 2012 para 2013 e foi no estado de Michigan. Então, eu fiquei num estado só todo esse tempo. Esses 5 anos eu acabei indo e voltando para Michigan, que foi onde eu conhecia, né? Mas quando eu fui aceita para ir para lá, que o processo todo de intercâmbio foi por uma agência, e essa agência faz primeiro uma entrevista com você, né? Essa entrevista que você responde um monte de perguntas sobre o que você gosta, não gosta de fazer. E daí eles tentam te encaixar com uma família hospedeira, já desse programa, né? E a família hospedeira que mais se encaixou comigo foi uma família de Michigan. Então, no meu intercâmbio que eu fiz, eu não tinha como selecionar esse estado. Então, foi meio que um match que eu dei com uma família hospedeira e ela foi de lá, né? Então, não tinha... Eu poderia, aceitar ou não e daí tentar fazer um match com outra família. Mas, como deu o primeiro match, eu peguei e fui, sem conhecer nada sobre Michigan nem nada. Obviamente, a minha expectativa é ir pra Nova York. Ai, nossa, eu vou ser escolhida pra ir pra Califórnia, mas vai pra família que der maior match contigo, né? E a minha foi uma família pequenininha, bem fofa, em Michigan, que eu vou mostrar fotinhos deles depois. Então, eu fui pra lá em 2012 e 2013, uma cidade chamada Flushing, em Michigan. É uma cidadinha bem pequena também, tá? A maioria das cidades nos Estados Unidos, se não são conhecidas, se tu não escutou o nome delas no Fantástico, é porque é uma cidade pequena, tá? Então, a maioria delas são bem pequenininhas. A minha acho que não tinha mais de 16 mil habitantes, tá? É tipo padrão pequeno, né? Não chega a ser um vilarejo, mas era uma cidade perto. E geralmente as pequenas são perto de uma cidade grande, né? Então, eu vivi, acho que a mais perto de onde eu tava na época ali em Flushing era Detroit. E depois, né, nos outros, como eu morei 5 anos lá, né, 1 ano foi de intercâmbio, os outros 4 foram de faculdade. A minha faculdade era meio que perto dali, de onde eu morava na época. E só que ela era mais centralizada. E Michigan é engraçadinho, porque Michigan o pessoal usa a mão como referência. Então, por exemplo, às vezes eu chegava pra ele, tipo, onde é que você mora em Michigan? Pra tentar saber onde é que o pessoal de lá morava, né? Aí eu falava, eu moro aqui. Aí eu ficava, tipo... O quê? E é porque eles usam a mãozinha, que Michigan, né, o formato do estado é uma mãozinha. Então, eles usam a mãozinha pra dar referência. Então, vocês vão ver no mapinha ali, mas parece uma mãozinha. Daí, eu moro aqui, eu moro aqui, eu moro ali, só pra ter uma referência no estado onde é que é isso. Mas eu, obviamente, não entendi isso, né? Mas, pra vocês terem referência, Flushing é mais aqui e Alma é mais pro meio de Michigan. E lá eu tive toda a experiência de intercâmbio, né? Joguei softball, que é o beisebol feminino. Lá o inverno, nossa, foi rigoroso demais, que eu sou do sul do Brasil. E, né, rodeada de praia e calor, chega lá e ficar no inverno de menos 25 graus é punk. Então, teve que ter toda essa adaptação, né? E aqui dá pra ver o tamanho do boneco de neve. Nesse intercâmbio eu morava com a Hinako, que era uma menina do Japão, que fez um double placement comigo. Então ela foi intercambista na mesma família que eu fui, né? Ela também foi aceita pela mesma família, tinha essa opção de escolher ser host family de mais de uma pessoa internacional. E a Hinako foi minha irmã. Então olha só o tamanho desse boneco aqui, o tamanho dela, né? Então era neve pra caramba, e por um período bem longo de tempo. Então eu morei durante esse intercâmbio na casa de uma família hospedeira. E era bem perto do high school, onde eu fiz o intercâmbio, que eu vou mostrar mais fotos pra vocês. E acho que vai ter essa pergunta de qual agência que eu fiz o intercâmbio, e foi para uma agência chamada AFS. Vai ter um vídeo sobre essa agência, depois explicando o processo para vocês fazerem intercâmbio através dela, mas eu super recomendo, tá? Fazer por essa agência, foi maravilhosa a minha experiência. E foi isso que fez eu engatar pra querer voltar, né? Pra fazer faculdade. Mas beleza, vamos continuar. High school. Então, quando eu decidi fazer intercâmbio, nossa, eu tinha, sei lá, 10 anos de idade. Quando eu falei, nossa, eu vou pra fora. E eu, obviamente, não consegui com 10 anos. Então, eu tive que esperar até pelo menos 15. Mas eu acabei indo com 16. Por quê? Quando eu decidi fazer esse intercâmbio, eu queria fazer no ensino médio. Por quê? Se eu parasse o ensino médio por um ano, eu não queria interferir e ficar um ano behind, né? Um ano atrás, um ano atrasada. Então eu decidi fazer na metade
do meu segundo ano de high school, aqui no Brasil. Então eu estava no meu segundo ano de ensino médio, na metade dele. Por que metade? Porque nos Estados Unidos as aulas começam em setembro, né? O ano letivo deles começa em setembro. Então eu fiz o meu segundo ano de ensino médio aqui em Joinville até a metade. E daí na outra metade, lá por junho e julho, eu fui para Michigan começar o high school. E lá, por conta da minha idade, como eu tinha 16 para 17 anos, eu entrava no limite de idade deles para ser uma senior. O que é o senior? É o terceirão americano, né? É engraçado o terceirão porque não são 3 anos lá, né? São 4 na verdade. Cada ano tem um nome. E eu participei e consegui entrar no terceirão deles. Então foi uma troca meio estranha para mim. Sair do segundo ano aqui para ir pro terceirão lá fora. No mesmo ano. Que foi mais estranho ainda. Então eu fiz o senior year lá. A duração, como eu falei, desse high school americano é diferente do Brasil. Não são 3 anos, são 4. Cada ano tem um nome. Tem o freshman, sophomore, junior e senior year. Tá? E eu consegui engatar no senior year. A Hinako, que entrou comigo aqui, ela era uma sophomore. Então ela entrou no segundo ano de high school americano, mas ela já era mais avançada na escola japonesa, né? Então depende da idade, ela era mais nova que eu. Então aqui tem algumas fotinhas, né? Esse dia que foi muito massa, porque o auge, né, americano é o futebol americano, certo? Tipo, quando você pensa em high school, você vê filme e tal, sempre tem o Garanhão jogando futebol americano e tal. E isso acontece muito no high school, né? No colegial, onde eles treinam e tal pra jogar contra outras escolas. Tipo uma Olimpíadas, assim, mas com futebol. E eles têm um dia chamado Powder Puff no high school, onde as meninas conseguem jogar futebol americano, que não é um esporte considerado feminino, né? Por ser muito contato físico e tal. Mas as meninas conseguem jogar nesse dia, eles fazem enche aqui bancada, vende ticket e tal, pra galera ir lá ver as meninas jogar. Então, as meninas do senior year jogam contra as meninas do junior year, pra ver quem que vai ganhar. Então, é um time enorme de meninas que jogam uma contra a outra. E tem toda essa competição e tal. E o mais legal desse dia é que os meninos vão fantasiados de líder de torcida. Então eles invertem né, eles invertem, botam as meninas pra jogar e os meninos pra torcer pra elas. Então é muito, muito legal essa experiência. Então eu participei do Powder Puff. A gente ganhou, obviamente. Mas foi bem massa. E o jogo é um pouco diferente também pra não ser tanto impacto, né? Que a gente pode ver que eu não tô nem um terço coberto igual um jogador americano, né? Que é um outro tipo de jogo. Mas também é com a bola americana, enfim, tem só menos contato. Aqui é a professora, Mrs. Frass. Ela me ensinou biologia. Ela foi muito querida comigo, tenho muita saudade dela. Aqui é minha família. A minha primeira família hospedeira, que eu tive várias famílias. Você vai conhecendo os amigos, você vai querendo fazer parte da família deles. Por isso que eu digo que eu tenho várias, né? Mas a que me escolheu foi essa. E eu morei com eles esse ano inteiro do high school lá, que é a família dos Hassolds. Cada um deles aqui é muito especial pra mim. Eles me escolheram, né? Então, essa foi minha família hospedeira. Eu consegui viajar várias vezes com eles. Eles me levaram para vários estados dos Estados Unidos, de carro, inclusive, até. Fui pro Colorado, para Oregon, visitei bastante, que eles tinham família perto da Califórnia. Então, a gente foi até Oregon, que é lá perto da Califórnia, e visitar a família e tal. E eu consegui tocar no Oceano Pacífico, que foi muito legal. Uma experiência bem engraçada pra mim. E o Halloween, aqui tem todo o Halloween e algumas fotinhas minhas da Hinako, que ela me ensinou a comer sushi de uma maneira correta, né? Então tem uma fotinha disso ali. Meu cabelão longuíssimo, né? Mas enfim, aqui, né, o auge, quando eu acho que as pessoas pensam em intercâmbio, ou essas coisas, pensam nisso, né? O armáriozinho vermelhinho, onde você vê todas as cenas de filme, tipo, gravado num armário desse. Mas lá existe, né? Então toda vez que você sai de uma aula, você vai até seu armário trocar de livro, depois você volta, você vai até a sala do professor. Então se você tem de aula de matemática, no terceiro horário você tem que ir até o professor, ele não vem até você, né? Então é todo um esquema diferente. Mas eu acho que isso aqui é o pico americano, né? Essa é uma foto da minha escola. Flushing High School. Tinha acho que uns 3.000 alunos por aí. Um pouquinho menos, na verdade.
Então era bem grande o high school, né? E é só high school, então tinham pessoas aqui do primeiro ano de high school até o quarto, então 4 anos. É como se tu juntasse a 8ª série até o terceiro ano num colégio, só que a gente, nossa, não chega nem aos pés do número de lá, de alunos. Porque né, eu me formei com quase mais de 200 e poucas pessoas na minha classe, no meu terceirão americano. Então são muitas pessoas, mas você não convive quase na mesma sala, porque tem gente que faz outras aulas. Então, por exemplo, você escolhe a sua grade, é como se fosse uma grade de faculdade já desde o ensino médio. Então, não quer dizer que você estudou com 200 e poucas pessoas na mesma classe. Você está na mesma classe que elas, mas cada uma pega as aulas que elas quiserem durante tanto... Eles distribuem as aulas melhores, né, durante os 4 anos. E você escolhe o que você quiser. Se você quiser ter aula de ciências ao invés de biologia, você pode. Se você quiser ter aula de anatomia ao invés de biologia, você pode. Então, você escolhe os seus créditos de ciências, né? Mas, enfim, você conhece a sua classe por inteiro também, porque as atividades vocês fazem tudo junto, né? As atividades extracurriculares que eles têm lá, enfim. Aqui os ônibusinhos. Como na época ali eu morava bem perto, a minha família hospedeira, os Hassolds moravam ali perto, eu não pegava esse ônibusinho, mas ele é de graça, tá? Ele é de graça pra galera, ele passa até e te deixa na frente de casa, assim, ele faz todo um percurso, tu mora naquele percurso, ele te leva até sua casa, então é muito legal. Aqui mais umas fotinhas do Powder Puff, da experiência de jogar futebol americano. Aqui, né, o tubing, que é descer um morrinho com a neve, que nevava muito em Michigan, bem pertinho do Canadá, então era bem frio, e essa é uma das atividades que a gente podia fazer lá. Outra atividade que eu gostava bastante, entre fall e winter, quando começa entre o outono e o inverno, começa a esfriar, a gente começa... E no verão também a gente faz isso aqui é bem comum, na verdade, no verão. Fazer um bonfire, que é uma fogueira, né, pra você fazer o famoso s'more. Vou mostrar pra vocês o que é o s'more. Então, pra fazer um s'more, basicamente, que é tipo uma... Sei lá como classificar um s'more, cara. Uma sobremesa ou se é um docinho. Mas é bem gostoso, tá? Ele é feito com marshmallow. Aí você compra aquelas bolacha Maria, assim, sabe? Que eles chamam de graham crackers. Aí você compra chocolate. O melhor pra fazer esse é o Hershey's, tá? Porque o Hershey's é fininho. Aquele Hershey's de barrinha mesmo, pequenininho. Você compra o Hershey's e bota ali. Por quê? Você vai dar uma tostada no seu marshmallow e daí você vai unir todos os ingredientes numa coisa só e comer. Fica bem gostoso, tá? Por conta do marshmallow tá tostadinho, ele derrete o chocolate, então fica bem gostoso. E o s'more, na verdade, também é um sabor, tá? Então tem sorvete de s'more, tem um monte de coisa de s'more nos Estados Unidos. Mas então, depois que eu fiz um ano de intercâmbio, me formei de senior no intercâmbio, eu acabei voltando pro Brasil, né? Depois que eu passei 12 meses lá, voltei pro Brasil, porque tinha acabado meu intercâmbio, meu visto tinha expirado, e eu comecei a dar aula de inglês no Brasil. Mas o interessante dessa transição foi que eu me formei que eu digo, como eu estava no terceirão americano, eu me formei, eu tive uma formatura lá fora, né? Claro que eu não me formei numa universidade, numa escola americana, porque eu não tava lá aos 4 anos. Então você ganha um certificado que você completou um dos 4 anos, mas o meu ano que eu completei foi o terceirão, então eu participei, eu andei, peguei o diploma e tal, durante uma formatura de high school. E foi muito massa. Só que isso aconteceu em junho de um ano letivo, porque eles começam em setembro e terminam em junho, o ano letivo deles. Aí, em julho eu já tava no Brasil de volta. E como eu tinha saído no segundo ano de ensino médio, eu voltei pro Brasil na metade do terceirão, né? Então eu ainda tinha 6 meses para terminar o terceirão aqui no Brasil. Então eu me formei nos Estados Unidos em junho e daí em novembro eu me formei no terceirão brasileiro. Então eu tive 2 formaturas aquele ano. E aí nesse ano que eu voltei, eu comecei a dar aula de inglês na Rockefeller de Joinville, lá da unidade do centro. E eu dei aula para todas as idades, desde criança até adulto, e foi uma experiência muito massa. E não perdi meu inglês, graças a Deus, que meu inglês voltou super top do intercâmbio, e eu comecei a dar essa aula do período de 2013 até 2014. Daí eu me formei nesse meio termo e tal, no high school aqui, fiz toda a papelada. E foi durante esse período que eu apliquei para fazer uma universidade americana, para voltar.
Porque uma vez que você vai para os Estados Unidos, você passa pelo sistema americano deles, você quer ficar lá. Porque o sistema deles é meio que feito assim, de uma forma para te mostrar todos os caminhos que tu pode fazer antes de escolher o que você quer ser, o que você quer fazer quando crescer, sabe? Ou quando crescer, enfim, né? Não sei. Enfim. Lá tem toda essa estrutura que parece ser que, tipo, você fica com mais dúvida quando você se forma. Você não entende ainda o que você quer fazer depois do terceirão, né? Depois de você ter tido 8 anos de biologia. Tu não sabe se é biologia que tu quer seguir. Então lá tu tem aulas específicas lá nos Estados Unidos que você pode escolher para fazer, sabe? Então, cara, na meu high school lá eu tive aula de justiça criminal. Eu escolhi um semestre pra fazer de justiça criminal, pra saber se é isso que eu gostava. Eu amei, obviamente foi a melhor aula que eu já tive. Mas eu não segui a carreira, mas pra mim foi perfeita essa aula e eu podia escolher ela, né? Aqui no Brasil acho que é mais limitado isso. Tu chega na hora da faculdade, tu não entende o que tu quer fazer ainda. Pelo menos é isso que eu senti na época. Então eu queria voltar para os Estados Unidos porque eu sabia que eu ainda ia ter tempo de descobrir o que eu queria ser. E esse tempo de descobrir o que eu queria ser, eu poderia fazer ele já numa faculdade. Que também é esse mesmo processo. Você escolhe as suas aulas até você declarar a sua matéria de estudo, né? Eu quero fazer marketing, eu quero fazer isso. Então a sua área acadêmica é definida depois de 2 anos que você está na faculdade. Até então você pode ter essa liberdade de mudar. Então foi isso que me fascinou para querer voltar para os Estados Unidos. E eu tinha pesquisado várias universidades e tal, e consegui voltar, graças a Deus. Voltei para Michigan. Por quê? Porque como eu passei tempo lá, eu acabei conhecendo universidades americanas. A minha irmã hospedeira na época estudava nessa universidade aqui, nessa faculdade que eu vou mostrar para vocês. E eu fui ver ela numa apresentação um dia, sei lá. Ela foi se apresentar numa dança escocesa. Ela dançava dança escocesa. Esse colégio aqui, essa faculdade, ele tem um histórico escocês. Então o mascote é escocês, então é tudo escocês. E ela fazia uma dança escocesa. E eu fui ver ela dançar um dia e me apaixonei pelo lugar. Então, assim, esse colégio pra mim foi perfeito. Essa universidade, né? E eu quis voltar. E durante esse período que eu tava lá fazendo intercâmbio, eu acabei indo nessa faculdade depois de que eu vi a minha irmã dançar e tal. Voltei ali pra conversar e saber, conhecer o processo de admissão numa universidade americana. Então eu fiz esse processo já lá fora, tá? O que facilitou, assim, muito pra mim, porque eu já estava no sistema deles, eu já estava inserida no meio, né? Isso é uma peça que pra mim foi decisiva, tipo, como eu fui lá, eu consegui visitar aí pessoalmente, conversar pessoalmente. E eu conheci o processo daí de admissão, passei pelo processo, conheci muito bem, fui lá ver como é que funcionava e tal. E é isso que eu quero passar pra vocês agora, eu quero ensinar vocês esse processo sem que vocês tenham que ir até a universidade, que eu sei que muitos não vão ter essa experiência de fazer intercâmbio e já ficar pra faculdade. Então eu quero mostrar pra vocês, pra quem nunca foi pro exterior, que é possível ir pra faculdade sem ter feito intercâmbio antes, ou sem ter feito qualquer outro tipo de experiência fora, tá? Mas enfim, a minha experiência foi essa. Eu fui pro exterior, fiz intercâmbio, voltei, né? Depois que eu voltei, eu escolhi aplicar pra fora. Depois de eu já ter conhecido, aplicar pra uma universidade fora, depois de eu já ter conhecido o sistema americano e já ter ido visitar. Mas enfim, nesse processo ali, enquanto eu tava dando aula de inglês, eu fui aceita em 2 universidades americanas. 2 em Michigan, que foi Alma College, que é essa universidade aqui que eu me formei em 2018, e Albion College, que foi outra faculdade em Michigan que também me aceitou. Então foi muito legal. Eu escolhi Alma porque eu me apaixonei, eu fui no campus, me apaixonei real. E vocês vão ver o campus, vocês vão amar também. Então, primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês aqui. Aqui a universidade chamava Alma College, né? A gente tem como uma universidade, a gente acha que é uma organização e tal, né? Por isso que a gente chama de universidade. Só que tem uma diferença aqui em nomenclatura, que eu vou explicar para vocês. Os colleges, eles são considerados faculdades, tá? Tem toda a estrutura de uma universidade, só que ela é menor. Por quê? Um college, ele só vai te dar o bacharelado, ou seja, só vai te dar o diploma de faculdade, tá? Só um bacharelado. Então, dentro da organização deles, da estrutura deles, você só fica 4 anos dentro de um college.
4 anos é a duração de todos os cursos que você imaginar, tirando direito e medicina, né? Que daí você tem que cursar outras coisas, mas primeiro você tem que pegar um bacharelado. Então, depois que o americano se forma no high school, ele vai atrás do bacharelado dele, que é os bachelor's degree. E isso um college e uma universidade te entregam. Só que uma universidade, que é o university, que vocês devem ter escutam falar, né? Tipo, Michigan University, Michigan State University, California University. Todas essas universities, elas são instituições bem maiores porque elas não só oferecem o curso de bachelor's, como elas também te oferecem um master's degree, que é um mestrado. Ela tem toda a estrutura para te oferecer mais cursos. Então, uma university vai ter capacidade de 75 mil alunos, por exemplo, 70 mil alunos. Nossa, assim, um número muito grande de alunos, porque ela tem mais cursos, tem mestrado, tem PhD, tem doutorado, além do bachelor's. Então, você pode continuar numa universidade por anos, se você quiser, e seguindo, né, os seus diplomas e seguindo a sua carreira acadêmica lá. Um college não, você só vai lá e faz o seu bachelor's, depois se você quiser fazer um mestrado, você tem que ir para uma university, tá? Então, a Alma era um college, lá só tinha bacharelado, então eu amava, porque ele era menor. A Alma College tinha 1.400 alunos, sabe? Uma university vai ter para mais de 20 mil alunos, sabe? Então eu queria algo pequeno, porque, sei lá, eu gosto mais de... Parece que tem mais oportunidades para você quando algo é menor, que daí você não... Parece que você não é só um número, sabe? Eu não queria ser só um número. Então eu acabei indo para optar por fazer uma faculdade ao invés de uma universidade, né? Para uma universidade maior. Lá se dorme em dormitórios, né? Toda a experiência de uma faculdade é quando você paga também para ir e tal. Você paga a anuidade da universidade e lá tá incluso moradia em dormitório, que eu acho que para mim e para qualquer brasileiro vai ser a troca mais engraçada, assim, né? Tipo aqui, digamos que você vai para Florianópolis fazer universidade aqui, você tem que alugar um lugar para morar e daí ir para sua faculdade, ir para suas aulas e tal. Lá, você mora dentro da universidade com todo mundo que tá lá. Então, todo mundo que você se forma em 4 anos, você mora com eles. Então, é muito legal. Essa experiência de dormitório é muito massa. Eu vou acabar falando mais sobre isso daqui pra frente. É muito legal, igual se você morasse num hotel com todos os seus amigos, sabe? É basicamente essa experiência. Daí você acorda e está 2 minutos da sua aula. Então, você pode... Cara, eu já fui de pijama pra aula, sabe? Tipo... Porque eu tava aqui atrás, assim, ó. O meu dormitório era aqui pra trás, essa foto. E era só descer essas escadas e eu tava na minha aula. Então era muito louco isso. E aqui cada escola, cada college, cada university vai ter um mascote, né? E o meu era o Scotty, tá? Com essa herança escocesa aí que eu mencionei pra vocês. Mas ele era o nosso mascote. Lá, então, como eu falei que a gente morava em dormitórios, eu vou te mostrar as minhas roommates. Com quem que eu morava. A primeira era a Taylor. A Taylor foi a primeira pessoa com quem eu morei lá. A gente dividia um dormitório em 2. Então era eu e ela. E depois, ao longo do crescimento da sua jornada numa faculdade, você pode trocar de dormitórios e até você chegar num nível escolar, acadêmico, que você pode escolher morar num apartamento. E foi isso que a gente fez. A gente chegou no nível lá que você tem que ter uma média de 3, enfim, uma média específica lá durante o seu percurso da faculdade. Daí você pode escolher, você aceita para morar num apartamento. Nesse apartamento você pode morar em 4. Então eu morei com a Hannah nesse apartamento, com a Annika e com a Taylor, né? Nós 3 no caso. Então aqui tem uma foto das 4 aqui, nas 4. E as 3 foram minhas roommates. E aqui é a foto do nosso apartamento, que é muito massa. Morar em apartamento lá é muito legal. Mas também é no campus, tá? Todos esses lugares de housing, onde você pode dormir e morar durante os 4 anos, são todos na universidade. Então, nós 4, a gente morou juntas por 2 anos. Dos 4, 2 anos a gente morou todas juntas, nós 4. Aqui eu vou mostrar um vídeo pra vocês da Alma College. Então, nesse videozinho aqui que eu vou mostrar pra vocês agora mostrando a escola, tá? Como é que a escola Alma College era, toda a estrutura, pra vocês verem, muito massa.
Então, cara, esse vídeo ali, pra mim é muito bom reviver, assim, essas cenas ali, porque o colégio é aquilo ali, sabe? Tipo, vocês conseguirem ver o campus inteiro, a experiência que eles oferecem. Cara, é muito massa, sabe? Dá até uma nostalgia, assim, de ver de novo. Mas é fantástico a experiência real. A Alma pra mim foi perfeito, a universidade. E tem muitas assim, tem muitas. Tu acha que tipo, nossa, pra ir pro exterior eu vou pra uma universidade super enorme e tal. Todas as universidades têm a mesma, universidades e faculdades, né, colleges e universities, eles vão ter a mesma estrutura. Então vai ser só diferenciar o número de pessoas, entendeu? E o legal de você ir para um college, por exemplo, é que você vai fazer amizade com quem vai para uma university. Então você consegue ter essa experiência de morar e ter essas aulas num college que é pequeno, um pouquinho menor, né, com a mesma estrutura, tem o mesmo estágio, tem toda a estrutura de uma university, e ter experiência também social de ir para uma university. Que daí é fantástico, que foi isso que eu fiz, eu vou mostrar depois fotos para vocês. Ter essa experiência, ter amizades que você faz com universities. Que você, como eu falei, quando você mora numa cidade pequena, você mora perto de. Tipo, você mora na pequena, mas você mora perto de uma universidade grande. De uma cidade grande, onde tem uma university. Então é bem comum você ter as duas experiências sem ter que ter sido aceita por uma universidade. Grande, no caso, né? Mas enfim. Aqui eu vou falar só por cima o processo de admissão, tá? Porque nos próximos vídeos do canal e tal vão ter esse processo detalhado, como fazer cada coisa. Mas eu queria só mostrar pra vocês, dar uma overview no que foi o meu processo de admissão, tá? Então, olha só. Primeiro teve um college application que você tem que preencher, né? Nesse college application vai informação sua sobre a sua mãe, sobre seus pais, você vai escrever uma redação no tópico que a universidade ou a faculdade escolher, e nessa redação você vai, não só a redação, você vai ter que responder perguntas de um formulário, que eles querem saber sobre você, né? Depois desse application, você vai ter que traduzir o seu boletim. Porque lá o processo, todo mundo deve conhecer, ver mais séries aí que o pessoal ganha A, B, C, D lá, né? Não é 7 ou 10 aqui, né? Igual na forma de dar nota no Brasil é diferente da americana. Então o boletim seu, do high school, tem que estar, e do ensino fundamental, tem que estar traduzido, tá? Acho que se chama tradução juramentada, se eu não me engano. Que você tem que fazer para eles fazerem essa tradução total, que vai sair da média 7 para ir para uma média americana que vai de 0 a 4. Então tem que ter essa transição, né? Isso tradução juramentada faz. Então eles vão pedir esse tipo de boletim. Eu tive que fazer um teste de proficiência em inglês, que foi um TOEFL, tá? Eu fiz o TOEFL 2 vezes, inclusive. Aí depois eu vou expandir nesse assunto. Além disso, a universidade e colleges, esse processo que eu tô falando pra vocês não é só pra alma, tá? É geral. Esse processo, essa estrutura do processo, assim. Todos vão pedir pelo menos o que eu tô mostrando pra vocês agora. Declaração do banco eu tive que fazer também. O banco teve que declarar que eu conseguia pagar pelo menos 1 ano de faculdade. No caso, né? Depois que eu ganhei bolsa e tal. E essa declaração financeira ajuda também na bolsa que eles vão te entregar, tá? E também mandei uma cópia do meu passaporte. Todo esse processo de admissão, antes de eles me darem uma bolsa, você tem que passar por todos esses processos e tal. E durante esse processo que eles vão escolher a quantidade de bolsa que eles vão te entregar. Um college nos Estados Unidos vai te entregar uma bolsa bem maior do que uma university, tá? Por quê? Uma university já tem, 50 mil alunos. Então, para elas, vai ter, milhares de alunos internacionais lá. E quem vai para aquelas é geralmente as que conseguem pagar o valor inteiro. Eles não dão muito de bolsa para aquelas pessoas, porque eles, teoricamente, não precisam dar bolsa para aluno internacional, certo? Mas um college, ele já é, por si só, ele é um pouquinho mais caro que a university, mas ele vai te dar muita bolsa. Eu, por exemplo, para Alma, eu ganhei uma bolsa de $36 mil. $36 mil. Tá? Então a minha anuidade no final ficou mais barata do que se eu fosse para uma university, tá? Para qualquer university. Então todo esse processo que eu expliquei para vocês por cima aqui, é ele que vai formar
a bolsa que vocês vão receber, que ou vai ser por mérito escolar, ou vai ser por eficiência que você tem no idioma, tá? Tem colégios que olham para isso. E ou vai ser pela sua necessidade de financeira, tá? Necessidade financeira. E cada caso vai ser um caso, tá? Que eles analisam todos os casos para saber o quanto de bolsa eles vão te entregar, beleza? Mas fiquem tranquilos, que eu vou passar esse processo aqui, tintim por tintim, nos outros vídeos, para vocês entenderem muito bem como é que é cada processo, como é que faz, como é que preenche, como é que eu acho um college application, né? Como é que se faz. Isso aqui vai ser bem explicadinho, tá? Mas eu queria mostrar para vocês o básico. O básico é esse, tá? Essa estrutura aqui é a espinha do peixe, tá? Todos os outros peixes nos Estados Unidos, todas as admissões, processos de admissão vão ser iguais, tá? Só vai mudar alguns requerimentos. Eu já tenho um aqui que eu não anotei, porque eu não precisei fazer, mas existem provas estilo Enem, que se chamam SAT ou ACT, tá? Eu boto o nome aqui depois do vídeo para vocês verem. Mas não são todos os colleges ou universities que vão pedir esse teste como processo de admissão, tá? O meu eu precisava fazer ou um desses testes, que é um Enem americano, ou eu fazia o de proficiência. No meu caso, eu fiz de proficiência, tá? Mas beleza, esse aqui é só o processo, o esqueleto deles, mas não se preocupem que eu vou voltar nesse processo de admissão mais tarde. Vai ter um vídeo de cada processo aqui, tá? Pra vocês entenderem bem como é que funciona, tá? Mas beleza, agora eu quero falar pra vocês um pouquinho de Michigan, pra vocês verem o estado que eu amo tanto. Que morei 5 anos lá e me dá saudade todos os dias, porque é um estado muito gostoso, real, tá? Então, Michigan eu vou mostrar no mapinha pra vocês ali, mas basicamente ele é o 10º estado, tá? Tem 50 estados nos Estados Unidos, ele é o 10º mais populoso. Então, ele engana, o tamanho engana, tá? Ele é realmente uma mãozinha, tá? Vocês vão ver no mapinha. Ele tem uma península em cima, assim. Vocês vão ver no mapinha também. E esse estado piquititico aqui tem 10 milhões de habitantes, tá? Então, ele é o 10º maior estado dos Estados Unidos. A capital se chama Lansing. E lá é rodeado por lagos, ele não é rodeado pelo oceano, tá? Ele tem... Isso aqui que vocês estão vendo aqui nessa foto é um lago, tá? É o Lake Michigan. Então, assim, isso aqui parece um oceano, né? É enorme, você olha parece que não vai acabar, mas é um lago real, tá? E eu amava isso. Ele tem, acho que se não me engano, são 5. Eu conheci 4, mas eu acho que são 5 lagos, tá? Tem 5 Great Lakes ali. Depois eu confirmo. Mas, beleza, esse é o Lake Michigan, pra vocês verem. Então, Michigan, tá vendo ali a mãozinha? É a mãozinha ali e a península em cima. Pum, parece uma luva de forno. Esse aqui. Mas, enfim, esse é o Michigan. Esse é o estado de Michigan, bem pertinho do Canadá aqui. O legal aqui da península, tá? É que quando você tá aqui no topo da península, não são muitas pessoas que moram na península, tá? Você pode ver que só tem aqui nesse mapa, tem tipo 2 cidades onde eles mencionam. E são as únicas cidades populosas que tem lá. Aqui. Quando eu digo populoso, deve ter tipo 20 pessoas morando lá. Porque aqui é muito frio, cara. Esse lugar aqui, essa península de Michigan, ela é conhecida para você acampar. Ela é extremamente natural, é natureza, natureza, natureza. Então não tem muitas cidades lá, tá? Não tem sinal no telefone, é mais pra... O pessoal vai acampar lá pra cima. E quando você tá no topo da península, você consegue ver a aurora boreal, tá? Você vê um pedaço da aurora boreal, é bem legal. Porque você já tá bem no norte, né? E você tá colado no Canadá, cara. Você consegue ver o Canadá de lá também, o que é interessante, tá? Beleza, vamos continuar então. Deixa eu mostrar pra vocês. Então aqui em Michigan, olha onde é que eu tava. Esse é Alma, onde eu morava na faculdade. E aqui no mapa mundial pra vocês verem onde é que é ali no geral. Mas Alma, então, meio da luvinha, tá? E mesmo assim era frio, tá? Independente se você tá aqui em cima ou tá aqui embaixo, é frio igual, tá? Só que aqui chega a dar mais neve só, porque tá mais perto do Canadá e mais perto de lago também. Mas é frio igual. Pra mim, menos 25 e menos 40 aqui em cima é igual de frio, porque eu tô acostumada com 7 graus sendo mais frio aqui no Brasil, imagina pra lá com menos 25, né? Mas enfim, aqui eu trouxe umas fotos do Picture Rocks, que é um dos lugares mais bonitos que eu já vi na península de Michigan. Então é uma estrutura de natureza muito grande, assim, sabe? Acho que eu tô rodando muito rápido as imagens, mas é muito legal. E eu fui com a Taylor e com a Rena, as minhas roommates, que elas moraram comigo lá.
E é fantástico, a gente acampou aqui nesse lugar e foi perfeito, assim. A gente foi de carro até lá, através dessa ponte aqui, ó, Mackinac Bridge, que ela conecta a península do estado. Então, essa ponte é famosíssima, porque tem gente que vai da Flórida até Michigan. Eles vão, tipo, da Flórida até o topo de Michigan, querem passar nessa ponte pra dizer, tipo, cara, eu vim da Flórida até o topo dos Estados Unidos. E se tu for ver no mapa, Flórida é o rabinho dos Estados Unidos e Michigan é o topo, né? Então, eles realmente foram do final até o topo dos Estados Unidos, né? Numa linha reta, por uma única avenida, numa única rodovia. E ela dá aqui na Mackinac Bridge, que conecta a península do estado. Então era muito legal, você consegue ver os motoqueiros, cara. Os motoqueiros que vêm da Flórida. Eles vão até o topinho de Michigan. Aqui era um outro lugar, North House Dunes, desculpa. Que é onde eu ia pra acampar. E a gente acampava na areia mesmo, tá? Eles chamam isso aqui de praia, mas não chega a ser praia, né? Bom, pra eles é praia, né? Mas a praia pra mim é tipo Campeche aqui em Florianópolis, né? Mas lá pra eles é praia do lado do lago, né? Mas enfim. Então eu ia acampar lá pertinho do lago. A gente acampava na areia mesmo, era muito legal, tá? Fazer esse tipo de acampamento lá. E lá pode acampar, né? Tem toda uma estrutura pra você acampar. Ah, tá. Beleza. Agora chegou do Equador. Por que eu botei o Equador nessa apresentação que eu fiz sobre os Estados Unidos? É que as universidades, elas dão muita oportunidade. As universidades dos Estados Unidos, no caso, e colleges também. Quando eu falo universidade, pensa no geral, tá? Não precisa ser só college ou university. Eles têm opções de vocês ir pra fora. Vocês podem ir pra fora. Vocês estão nos Estados Unidos já, que pra gente é fora, né? Do país. Mas vocês podem ir pra fora dos Estados Unidos ainda pela universidade onde vocês estão. E foi isso que eu fiz. Eu tive a oportunidade de fazer um application para dar aula de inglês no Equador como voluntária, tá? E eu ganhei bolsa da minha faculdade para ir. Então eu fiquei 18 dias no Equador pagos pela minha faculdade, porque me davam alguns créditos que eu precisava para me formar nos Estados Unidos, na faculdade. E eu escolhi esses créditos para fazer esses créditos no Equador, cara. E foi muito legal essa experiência. Depois eu vou contar também como que eu fiz pra ir pra lá e tal. Mas eu ganhei uma bolsa, tá? Pra ir pro Equador. E eu fui pra Quito, Equador, durante maio e abril de 2017. Então já fazem 3 anos que eu fui. E o Equador, cara, meio do mundo. É muito louco o que a gente aprende lá. Está na metade do mapinha, sabe? Está na metade do mundo. É muito louco. E lá foi engraçado, porque a gente tava... Nossa, no primeiro dia no Equador já, a gente foi nessa praça ali, e tava todo mundo cantando e fazendo uns negócios, e tinha rodeado de gente, tinha uns caras vestindo com essa roupa aqui. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí a gente olhou pra cima, tava o presidente lá. Eu acabei conhecendo o presidente do Equador, assim, num rolê meio aleatório. Mas ele apareceu no meio da praça e começou a cantar. Depois eu descobri que essa é tipo a Casa Branca dele, sabe? Eu fiquei, meu Deus, eles têm uma Casa Branca. E foi, tipo, mais estranho ainda, porque a gente tava lá em tempo de eleição. A gente não sabia, nada disso a gente sabia, né? O pessoal que fez esse tipo de bolsa lá. Mas, cara, louco, assim, a gente vai lá no meio da praça e vê o presidente do nada, sabe? Foi bem engraçado. E lá é tempo de eleição, então esse aqui, na verdade, foi o último dia dele com o presidente, tá? Depois eu descobri que ele ficou 12 anos com o presidente. Mas enfim, daí já entra num negócio de um rolê histórico, né? Mas foi muito massa essa experiência. E eu tenho fotinhas pra mostrar pra vocês. Não só fotos, como eu tenho vídeo. Vou mostrar pra vocês o vídeo que eu fiz do Equador, que é uma experiência que eu ganhei bolsa pra fazer, tá? Vou mostrar pra vocês. You know I'm back, like I never left. Another sprint, another step. Another day, another breath. Been chasing dreams, but I never slept. I got a new attitude and a lease on life is a peace of mind. Seeking to find I can sleep when I die. Want a piece of the pie, got the keys to the ride and shit. I'm straight. I'm on my way. Get up my way. I'm running late. What can I say? I heard you died twice. Once when they bury you in the grave, and the second time is the last time that somebody mentions your name. So when I leave here on this earth, did I take more than I gave? Did I look out for the people, or did I do it all for fame? Legend is Exodus, searching for euphoria, trudging through the mud to find the present, no ignoring. I got 20,000 deep up in the street like
we hopped out that DeLorean. Yeah, we went. On guard, things are just things. They don't make you who you are. Can't pack up a U-Haul and take it with you when you're gone. We posted on the porch, my family's glasses to the stars. My grandma smiling down on me like, whoop, that boy got bars. Okay, yes I do. I said amen and hallelujah, let me testify to another morning. I'm on it, won't let self get in my way. I got my breath, I got my faith, and I remember why I came. I feel glorious, glorious. Got a chance to start again. I was born for this, born for this. It's who I am, how could I forget? I made it through the darkest part of the night, and now I see the sunrise. Now I feel glorious, glorious. I feel glorious, glorious. We gon' be alright with that all my life. When I open my eyes, hope I see you shine. We're planting our flag, they don't understand. The world is up for grabs. We gon' be alright with that all my life. When I open my eyes, hope I see you shine. We're planting our flag, they don't understand. The world is up for grabs. I feel glorious, glorious. Got a chance to start again. I was born for this, born for this. It's who I am, how could I forget? I made it through the darkest part of the night, and now I see the sunrise. Now I feel glorious, glorious. I feel glorious, glorious. Cara, essa viagem foi muito massa pra mim, porque meu projeto, que foi aceito pela universidade como créditos, foi eu ir pro Equador dar aula de inglês nas periferias, nas favelas deles mesmo, assim, sabe? E foi muito massa. Depois eu encontrei esse projeto através de uma outro tipo de... Não chega a ser uma agência, mas é uma organização que mostra essas oportunidades, né? E eu criei um projeto e a universidade aceitou e me deu o dinheiro pra fazer essa experiência, cara. Isso acontece, assim, a pencas, tá? E ainda contou como crédito pra mim me formar. Então a minha experiência no Equador é, assim, fantástica, tá? Vou mostrar mais fotos pra vocês. Aqui é o norte de Quito, pra vocês verem. O norte parece uma cidade aqui, tipo, sei lá, beira-mar de Floripa. Tipo, é bem estruturado, é bem bonito, assim. Agora, o sul não é assim, não, tá? O sul, onde eu dei aula, não é assim. Aqui a gente só foi passear um dia, a gente tinha alguns dias livres pra dar uma volta e tal, e ver como é que era a cidade em si de Quito, né? Mas o sul não é assim, não. O sul é bem favela mesmo. A galera sai do sul pra vir trabalhar no norte e depois volta pra casa no sul. Então, só pra vocês verem aqui, né? O Equador, a gente tava bem na linha do Equador aqui, na metade do mundo. Então, a gente conseguiu ir bem certinho no 0000, na altitude 0000. E foi muito legal essa experiência aqui. Eu acho que tem mais vídeos depois pra vocês verem. Então, olha só. Esse aqui é um crater. Não sei a tradução disso pro português, mas tipo, não chega a ser um lago. Isso aqui era um vulcão numa época, tá? Ele chega a ser um vulcão numa época e agora virou um lago aberto, assim, né? Uma cratera, talvez é o nome? Não sei. Mas enfim, isso ali, uma crater. E ali a gente conseguiu bater essa foto. A gente tava numa altitude super alta, tá? Porque o Equador era mais perto do sol. Tipo, a altitude dele tu fica mais perto do sol. Então pra respirar é bem difícil pra respirar, né? E aqui a gente tava mais alto ainda. Tava no topo do negócio. Acho que a gente tava tipo mais de... Não sei exatamente a altura que tava, pra não falar besteira, né? Mas assim, a gente tava bem alto, tá? Era bem difícil de respirar. E eu consegui umas fotos fantásticas dessa cratera que a gente foi ver. Quito é rodeado de vulcões, né? Então, assim, tem essa estrutura de montanha e rochas, essas coisas todas, elas são bem comuns lá no Equador, tá? Aqui, por exemplo, a gente estava quase 5.000 metros de altitude, tá? A gente tava quase 5.000 metros de altitude. Isso aqui, pra vocês verem, é neve, galera. Isso aqui, ó, é na metade... Nem chega a ser metade, cara.
a gente tava numa parte de um vulcão ativo, chamado Cotopaxi, era o nome desse vulcão. E ele é um vulcão ativo, tá? E a gente já estava a 5.000 metros de altura, já tinha neve, tá? A gente saiu de um calor, um puta calor que tava lá embaixo, tava tipo 40 graus lá embaixo desse vulcão. A gente começou a escalar, chegou no quase 5.000 metros de altura. E, cara, tava nevando, tava frio pra caramba. Então ali é o lugar mais alto que a gente pode ir, porque depois é perigoso pra subir. A gente já tava sem ar aqui, tava quase morrendo. Mas foi uma experiência muito legal. Aqui é o centro de Quito também. É o centro histórico que eles chamam. Então olha só onde a galera mora, tipo, no meio dos morros mesmo, tá? Então é uma loucura e é bem bonito, tá? Bem histórico. A estrutura deles, assim, parece uma coisa meio europeia. Aqui tem mais algumas fotos da viagem que a gente foi. Cara, foi fantástico. Eu sei que tem muita experiência. Eu acho que eu vou fazer um vídeo só do Equador pra vocês saberem da experiência, porque assim, é muita coisa. Se eu ficar aqui, a gente vai ficar horas falando do Equador. Mas eu quero voltar pro foco da faculdade, né? Mas, cara, se você for no Equador, você tem que ir. Acho que, né, no número 1 é ir na metade do mundo. Que você vai fazer experimentos de física, assim, que, cara, loucura, tá? E esse aqui é como, tipo, só um exemplo deles é, tipo, tu equilibrar um ovo num prego, tá? Que você consegue, eu consegui. Quando você consegue, isso já tá um diploma, tá? Que você conseguiu equilibrar o ovo na metade do mundo. Outra coisa, dica pra quem for pra lá, leve seu passaporte. Por quê? Eles carimbam. Se você for lá, eles vão carimbar o seu passaporte falando que você esteve na metade do mundo. Então é muito legal. Eu tenho um carimbinho até hoje no meu passaporte de que eu tava na metade do mundo. E as crianças, cara, as crianças pra mim, assim, ó, cara, tudo, tá? Tudo, porque eles são apaixonantes. É uma cultura parecida com a brasileira. Eu acho muito fofo isso quando eles vêm te abraçam e tal. Então essas crianças pra mim, assim, fantásticas, tá? Eu dei aula pra eles, eu não falava nada de espanhol, mas o nosso português ainda dá pra arriscar, né? Mas é uma cultura muito fofa, eles parecem índiozinho, assim, é muito queridos, assim, tipo, eles são simples e fofos e queridos e tu quer abraçar e levar pra casa, de tão queridos que eles são, sabe? Lembra bastante a nossa cultura brasileira. Então, eu gosto de criança também, então ajudou bastante. E a gente não deu aula só pra criança, não, tá? Lá, quando nesses 18 dias que a gente tava lá, a gente deu aula pra criança até o terceirão do Equador, né, no caso. Fantástico, tá? A experiência. Aqui é o pátio de onde eles estavam. Ele eu dando aula pras crianças, que foi muito divertido. A gente deu aula de inglês, né? Então a gente dava inglês pra elas e, ai, fofos, né? Essa experiência foi muito fofa. Outra experiência massa, o Equador, né, ele é, na verdade, perto das as Ilhas Galápagos, na verdade, são no Equador, né, elas ficam no Equador. E a gente foi numa ilha perto das Ilhas Galápagos, a gente não tinha o dinheiro suficiente para ir para as Ilhas Galápagos, porque é caro e é tudo em dólar, tá, by the way. Então, se você for para o Equador, cuide que você vai ter que pagar em dólar. E nessa experiência que eu tive, cara, a gente foi numa ilha perto, chamada Isla de la Plata, que eles chamam que é o Galápagos pros pobres, tá? Então, no caso. Então, você vai lá nessa ilha, você consegue ver as tartarugas, que nadam até o Galápagos, que elas são enormes, as tartarugas gigantes. E esse passarinho fofíssimo aqui, que eles chamam de booby, tá? O que é o booby? Ele nasce com o pé branco e depois o pé dele vira azul, cara. Do nada, porque eles é por causa, não é do nada também, né? É por causa da alimentação que eles têm. Então o peixinho que eles comem lá perto faz o pé deles parecer que tá de meia. E esse cara aqui, só achei ele bonitinho, mas ele na verdade tá na casa lá. Então se ele tá assim é porque ele já está solteiro a vida inteira e não arranjou uma moça passarinha pra ele. Então ele tá ali todo estufado com o balãozinho no peito, tá? Ele tinha o nome, mas eu esqueci, era alguma coisa em espanhol. Esse aqui é Bubi, tá? Depois não digita isso no Google, tá? Porque pode aparecer coisas que você não vai querer ver. Ou vai, né? Sei lá. Mas vamos lá. Outra experiência que eu tive com bolsa de estudo pela minha faculdade. É por isso que eu tô mostrando isso aqui pra vocês, tá, gente? Porque essas experiências aqui eu tive através da minha faculdade americana. Então, todo mundo consegue ter acesso a essas experiências uma vez que você vai pros Estados Unidos. Ou pra qualquer outro lugar, né? Mas eu vou focar nos Estados Unidos no caso. Mas, assim, a Nova Zelândia foi uma outra bolsa de estudo que eu ganhei para também ficar 18 dias na Nova Zelândia, onde eu fui com uma turma de alunos, acho que foram 36 alunos comigo.
E a gente foi para estudar a cultura do país e ganhar créditos para passar de ano. Então, foi muito massa. Aqui tem umas fotinhas da Nova Zelândia para vocês verem, tá? De como foi a experiência. Cara, os Maori people. Os Maori são aquela... Você já deve ter visto no Twitter ou no Instagram aqueles vídeos do Haka, onde eles têm tipo uma dança, eles batem no corpo, mostra a língua, tipo meio... Não parece ser agressivo assim, mas vem dessa cultura da Nova Zelândia, dos indígenas da Nova Zelândia que são conhecidos como os Maori. E assim, a gente foi lá e ficou numa aldeia dos Maori, tá? A gente ficou 2 dias lá, se não me engano. Foi fantástico. Depois também dá um vídeo só de Nova Zelândia pra vocês, mas eu vou mostrar umas fotinhas, deixar vocês com vontade. Né? Então aqui, alguns lugares que a gente foi, esse aqui é Queenstown, que é onde nasceu os esportes radicais, bungee jumping especificamente. Eu não pulei, mas meus amigos pularam. Eu fiz um outro tipo de esporte radical em Queenstown que eu vou mostrar pra vocês. Aqui só algumas fotos lá. Esse aqui, ó, Shot Over Jet. É muito massa. A gente fez em Queenstown essa experiência e tudo pago pela universidade, tá? Onde você entra nesse barco e ele é super alta velocidade. Você faz isso em cima de um laguinho que é tipo, tem isso aqui. Se tu sair e pisar, tipo, só teu pé cobre de água. Ele não precisa de muita água pra correr. E assim, fantástico, tá? Ele vai super rápido e faz umas piruetas perto de uma pedra, tu acha que vai morrer e não vai. É muito legal, tá? Muito legal, eu super recomendo. Outra coisa que a gente fez enquanto estava na Nova Zelândia, a gente foi ver um jogo de rugby, tá? Rugby é tipo futebol americano, só que melhor. Na minha situação aqui, eu acho que é bem melhor, tá? E é muito massa assistir. O rugby é muito mais legal, porque tem menos contato físico e mais jogo. Então o jogo não para toda hora que a bola cai no chão e as pessoas se jogam em cima, né? O rugby é um pouco diferente. E nesse jogo que a gente foi, eu lembro que o time que a gente tava, da cidade onde a gente tava, ganhou. Então, tipo, quando acabou o jogo, a minha classe inteira saiu correndo pra ir pros bares lá da Nova Zelândia, porque eles iam encher, ia ficar muito massa, a galera tava, tipo final de Copa do Mundo, assim, sabe? Muito massa. E onde a gente tava, ganhou. Que foram os Highlanders, que é o nome do time. Aí, beleza, só que daí quando a gente viu que a galera tava indo embora, a gente foi pra onde? Pro lado oposto, a gente desceu ali nas plaquinhas ali embaixo, nessa negocinho aqui, e esse cara tava andando ali, falei, cara, vamos bater uma foto com esse cara, ele é um jogador, ele tava jogando ali. Aí beleza, a gente foi lá bater foto com ele veio até a gente de bater uma foto com ele, muito massa. Bateu uma foto assim, pá, e a gente falou, meu Deus, quem que é esse cara? Aí ele assinou, até eu tinha uma bandeira dos Highlanders, e ele assinou e tal. Eu falei, legal, tem um jogador aqui. Depois a gente foi pesquisar, ele é o Aaron Smith, que é tipo o Neymar do rugby. A gente não sabia, tá? Então ele é assim, tipo, o topzera. Aí depois a gente bateu foto com ele, depois a gente pegou e começou a ver ele, tipo, em comercial de mercado e um monte de coisa. Ficou, meu Deus, a gente viu esse cara. E foi super fácil, foi muito legal. Bater foto com ele, a gente foi lá, conversou com ele. Foi bem massa, foi uma experiência bem engraçada. A gente foi os únicos da aula, da sala, que conseguiu essa experiência de bater uma foto com ele, porque o resto saiu tudo pra ir pro bar. Mas isso também tem uma explicação, porque, tipo, a galera americana só pode beber com 21 anos, né? A idade mínima pra beber. Ou ir pra bar e comprar bebida alcoólica. Então, na Nova Zelândia, a idade mínima é 18. Então a galera foi voando pro bar. Imagina, tem a possibilidade de beber, né? Sair pra bares e tal. Então a galera inteira foi. E a gente esperou, né? E valeu a pena. A gente acabou conhecendo o Aaron Smith. Aqui são outras fotos dos lugares. E esse aqui, obviamente, acho que a maioria de vocês deve conhecer. É o Hobbiton, que é a cidade onde eles gravaram. Cidade que eu digo no filme, né? Porque isso aqui é uma fazenda, na real. Onde gravaram O Senhor dos Anéis e o Hobbit, no caso. Então, aqui é o cenário. A gente foi nos cenários de gravação mesmo, que fica no meio de uma fazenda na Nova Zelândia, tá? E esse Hobbiton aqui, esse local, ele é o que mais traz tráfego de turismo. Tipo, uma galera de turismo mesmo, é o que mais traz turismo pra Nova Zelândia. É pra ir aonde gravaram O Senhor dos Anéis, né? Tem um fandom muito grande, os fãs dos filmes vão pra lá só pra isso, sabe? E vale super a pena. A gente ganhou essa entrada de graça também por causa da bolsa. A gente faz parte do processo todo dos gastos da bolsa. E foi fantástico o tour que a gente fez em Hobbiton, tá? E é bem pequenininho, na verdade. O set de filmagem é pequeno, mas é no meio de tipo, daí tu anda do espaço, tu vê tipo 10 ovelhas, sabe? Porque tá cheio de ovelha, porque é uma fazenda normal.
Mas o set de gravação é fantástico. Aqui tem só algumas fotinhos que eu bati lá em Hobbiton, que é bem fofo, tá? Aí a gente viu a casa do Bilbo. Bem legal. Aí depois desse processo todo eu voltei, né, para os Estados Unidos. Eu sempre ficava 18 dias aqui, 18 dias lá. Mas, e não foi no mesmo ano, né, foi um em cada ano. Eu acho que a Nova Zelândia foi 2016 e Equador 2017. Mas, assim, daí voltei para os Estados Unidos e consegui viver muita coisa em 4 anos, 5 anos quase, né, contando com o intercâmbio, assim, mas é uma experiência fantástica. Eu botei algumas imagens aqui para mostrar para vocês. Tipo, não consigo mensurar, assim, o quanto essa experiência me mudou e me formou, assim, como pessoa, né? Eu tô lá desde os 16 anos, né? E eu saí de lá com 22, 16, 17 anos, né? Saí com 22 anos, então, tipo, me formei lá, sabe? Tipo, toda a experiência me mudou, foi que moldou eu quem eu sou hoje. Sei lá, é difícil tu mensurar em palavras, assim, o que significa tu conseguir viver o teu sonho, né? Tu tem o sonho de morar fora, daí você vai lá e fica esse tempo todo, consegue ficar, né? Porra, eu imaginei ir pra lá por um ano, voltar e ter uma experiência. Eu fiquei 5 anos lá no país, sabe? Então, assim, é uma vida quase. Você conhece as pessoas, você vira parte da família delas, tu tem amizades, assim, que tu vai ter pro resto da tua vida, sabe? Eu ainda falo com o pessoal que eu fiz amizade lá. Então, assim, eu tenho várias famílias, como eu falo, né? E tu não conhece pessoas só americanas, cara. Eu conheci pessoas, assim, do mundo inteiro durante essa experiência. E pra mim foram os melhores 5 anos da minha vida. Real, sabe? Tudo é pra voltar pra visitar agora. Quem sabe continuar alguma parte acadêmica. E, cara, oportunidades. Olha só essa foto, por exemplo. Lá, as pessoas... Isso aqui foi o meu primeiro ano, na verdade, de faculdade, eu tava com o cabelo comprido ainda. Mas as pessoas têm a oportunidade de... Vocês estão estando numa universidade, vem muitas pessoas famosas, inclusive, dar palestras na sua universidade. Durante os meus 4 anos lá, eu conheci o Neil deGrasse Tyson, que ele foi na minha universidade dar uma palestra. Ele faz uma série chamada Cosmos, que fala sobre o universo. É muito louco, tá? Ele foi na minha escola dar uma palestra sobre o universo. Eu conheci o Ben Carson, que ele na época, faz acho que 4 anos, 3 anos, sei lá, quase 4 anos, ele estava concorrendo à presidência com o Donald Trump, tá? Ele era um dos top 4, né? Depois vai diminuindo para 2, mas ele era um dos top 4, e ele foi o primeiro médico a separar gêmeos siameses, tá? Então ele foi para falar de medicina, não de política, né? Mas ele foi na minha escola falar de medicina sobre isso. Tem até um filme sobre ele no Netflix, Mãos que Curam, sabe, uma coisa assim, sobre mãos. E ela aqui, a Laverne Cox, é claro, foi fazer uma palestra sobre como é ser uma mulher trans, né? Como é que foi a experiência dela com uma mulher trans em Hollywood, né? Nessa questão de filmes e séries e tal, como é que ela se inseriu nesse meio. E foi bem... Essa turnê que ela fez em escolas, universidades, foi em comemoração a ela ter saído na capa da Forbes. Ela foi a primeira mulher negra, trans, a sair na capa da... Não é Forbes, cara, desculpa. Na capa da Time. Ela saiu na Time Magazine, né? Não é Forbes, tô pensando aqui no Brasil. Mas ela saiu na capa da Times. E aqui, cara, algumas fotos pra finalizar, assim. Eu acho que, pra mim, assim, sei lá, as fotos falam mais do que eu consigo mensurar, assim, o que essa experiência foi pra mim. Então, isso aqui são todas as pessoas que eu carrego comigo até hoje e que fizeram parte, né, da minha jornada e ainda fazem parte da minha vida, né? Então, assim, pra mim a melhor coisa que tem é ir pra fora e viajar e conhecer essas pessoas novas, né? Então, durante esse canal, se tu gostou do vídeo até aqui agora e ficou interessado em querer estudar fora, depois de me conhecer um pouquinho mais, ou sabe, teve alguma coisa nessa apresentação que você gostou e quer saber mais sobre, tipo, comenta e que eu vou responder, tá? Meu objetivo agora é tentar fazer com que
ensinar a maioria de vocês a ter essa experiência. Quem sabe vocês estão numa dessas fotinhos daqui pra frente, né, há um tempo, sei lá, daqui a uns anos, se vocês forem aceitos, enfim. Mas isso aqui serviu só de inspiração e vai ser o primeiro, como eu te falei, o primeiro vídeo que eu tô fazendo. Não sei nem se ficou bom ou não, mas é o primeiro vídeo que eu vou fazer de uma série de vídeos explicando como, né, fazer para vocês chegarem a ter uma experiência dessa no exterior, tá? Mas beleza, eu vou deixar aqui, se quem tiver perguntas e tal, vão escrevendo ali embaixo. Deixa sua pergunta, deixa o like, subscribe. Não tô boa ainda pra pedir esse tipo de informação, mas se você gostou, dá um like e comenta, que eu vou responder, tá? As perguntas. E não se preocupe que vai ter ainda conteúdos sobre como fazer e como ter uma experiência dessa, tá? Então só aguarda aí que logo sai mais um vídeo, beleza? Valeu!